Olá pessoal, professora Júlia Andrade, eu vou conversar com vocês sobre a redação, a discursiva, tá certo? Que será aplicada no concurso da Câmara Municipal de Maceió pelo Sebrasp, né? Meu nome é Júlia Andrade, eu tenho experiência de mais de 2 décadas com concurso público e tudo que eu falar para vocês será bastante relevante, porque pela minha experiência, pelo alto índice de acertos, tá, gente? Talvez um turma de geração concursos seja o curso com mais acerto de temas em concurso e eu não tô falando isso da boca para fora, não. Eu vou pegar aqui algumas mensagens que chegaram no WhatsApp do curso, vocês vão ver. Por exemplo, peguei uma de legislativo para vocês, ó, 11 de dezembro de 2003, atendido pela Magda. Aqui uma aluna nos parabenizando porque a gente acertou o tema da discursiva da Câmara dos Deputados, tá, para a técnica legislativa, que era, né, ela não demandou aqui um trecho da prova, que era o cargo mais concorrido então. E não estava difícil acertar. Por quê? A gente propôs como tema a tramitação em prioridade, porque tinha acontecido muito, a gente tinha tido uma mudança de governo e aí havia muita prioridade, né, no âmbito legislativo. A gente também acertou mais recentemente, olha só, concurso do IPEA, nós acertamos os dois temas, né, a aluna aqui falando ó, que foi exatamente o tema que a gente postou no sábado, que foi certeiro, né, para tratar da formulação de políticas públicas na área de temática ambiental, tá certo? Teve um outro tema também aqui, também de legislativo da Câmara, salvo engano, concurso aqui foi para consultor, uma das áreas de consultoria. A aluna super feliz, a aluna estava tão nervosa com o concurso, tão ansiosa, e ela quase que emocionou na prova porque a gente acertou os dois temas, né? Na área de educação e desigualdades e subrepresentação na política. Então, não é difícil, tá? Eu vou fazer exatamente nesse vídeo de hoje, falar para vocês sobre temas possíveis para as duas áreas. Vocês vão fazer prova dia 2 de junho, vão fazer tanto a prova objetiva quanto a discursiva, né? O analista vai enfrentar uma redação de texto dissertativo acerca de direito administrativo, noções de direito constitucional ou legislação institucional. É um dos três, tá? A banca não faz muitas misturas na hora da prova, não, um dos três. E essa questão vai valer 20 pontos. E que tipos de assunto podem vir nessa prova? Não é difícil mapear. Por quê? Porque o concurso, o Sebrasp trabalha com uma certa coerência dentro da área. Primeiro, gente, vocês sabem que o poder legislativo não é um poder só afeito, né, a fazer e alterar leis. É um poder também que tem outras funções. Entre estas funções, exercer o controle, certo? Das ações do poder executivo, tá? Então, controle da administração pública de certo modo, controle legislativo de certo modo. Então, esse assunto aqui é um assunto bastante quente para ser cobrado em prova, tá bom? Licitação. Sim, a banca pode cobrar, e tem acontecido bastante em concursos que tem esse assunto na programação, porque a gente teve inovação legislativa em 2021 e as repercussões estão começando mais fortemente agora, não é? Então a gente teve aí, principalmente aspectos que têm a ver com melhoria da transparência, né? Uma tecnologização da licitação de certo modo, mais influência tecnológica na licitação para trazer mais celeridade, mais padronização. Estudem, né, as modificações nas modalidades de licitação, que são processos de inovação também. O campo da responsabilização, que é a accountability, não é? É bastante pesado, então, principalmente esse campo da responsabilização, do controle do processo de licitação, tá certo? Então é interessante que a gente tem esses assuntos têm muito a ver mesmo com o poder legislativo, de certo modo, principalmente por causa da função de controle, e é interessante que vocês estejam atentos, tá? Também ali um pouquinho na parte de noções de constitucional, muita atenção à organização político-administrativa do Estado no Brasil em relação ao Pacto Federativo e em relação ao papel dos municípios. Por quê? Ora, você tem que ficar atento, né? Principalmente na gestão de serviços públicos essenciais. Como que o município promove essa gestão? Tá? Como que o município promove desenvolvimento local? Certo? Por exemplo, agricultura familiar, como que é tratada, né, ali no âmbito do município, a questão do turismo local, tá? A gente está falando aí, né, bem ou mal de Maceió, e aí é um local turístico, então bastante atenção, tá certo? A questão da proteção ao meio ambiente também, né, o papel do município nessa questão, vamos lembrar aí, gente, desse escândalo horroroso do Salgema,
né, da exploração de salgema aí que aconteceu envolvendo a Braskem, né? Durante anos houve essa exploração e a infraestrutura de bairros inteiros, né, colapsou. Vamos lá. A lei orgânica de Maceió, né, quando você for estudar, for se preparar para a discursiva, fique atento à parte de desenvolvimento urbano, transporte público, habitação, porque geralmente quando tem concurso legislativo, você tem, né, essa parte administrativa sendo cobrada, isso costuma ser alvo, tá? Também, na hora de você pensar o estatuto dos servidores, né, principalmente, pense em princípios, direitos, deveres e regime disciplinar, tá bom? E ali que geralmente é o que vem, que se cobra nesse sentido também, tá? Júnior, mas o edital falou em texto dissertativo. Eu não entendi muito bem se vai misturar atualidade com aquilo. Não, gente. Dissertação não é só eu produzir um texto sobre atualidades, né? Que é o caso das áreas de apoio. Terão que fazer isso. Dissertação é também esclarecer. Eu posso ter uma dissertação sobre assuntos técnicos da minha área, sem dúvida alguma, tá? Isso pode acontecer mesmo, tá certo? Tudo bem? Já o pessoal de apoio, né, vai fazer o quê? Redação. Esse pessoal, sim, uma redação sobre temas da atualidade. E a banca pode cobrar qualquer assunto que esteja na crista da onda. Eu listei 10 assuntos, né, que é um pouquinho mais dobrado, porque o analista é mais fechado mesmo. O assunto deve orbitar em torno disso aqui, não ser tão diferente disso. Já o pessoal das áreas de apoio, a gente tem aqui um conjuntinho bastante robusto, interessante. Por exemplo, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. É o assunto da crista da onda. Por quê? Exploração de salgema, né, pela Braskem, certo? A poluição, por exemplo, do complexo Mundaú, né? Então, quer dizer, o que você tem ali? Tem um polo cloroquímico, certo? Bastante atividade da usina de álcool, então você tem, isso está afetando bastante, né, as bacias, tá? Aí locais, e é claro que a banca não vai te cobrar uma coisa tão local assim, mas você pode usar isso como exemplo. Eu tô querendo dizer que o que está por trás desses exemplos que eu estou comentando é a motivação para a banca lançar um tema mais amplo, tá? Nesse sentido. As consequências das alterações climáticas, tá certo, gente? A gente tem que pensar, por exemplo, o Nordeste ele sofre muito com essas alterações, na verdade o mundo inteiro, mas o Nordeste tem essas consequências, elas são variadas, né, de lugar para lugar. Você tem às vezes chuva abundante, inundação em locais que eram locais secos. Às vezes você tem surgimento, né, de um clima árido, por exemplo, que é o que está acontecendo, né, no Nordeste, aparecimento de clima árido, né, um local que só tinha semiárido. Aumento da seca. Aí você tem aumento da desigualdade social, bem ou mal, né? Você tem isso afeta a atividade comercial, afeta a atividade urbana, então tem que ficar bastante atento a esse assunto, tá? O direito à cidade e desigualdade social. Vamos lembrar que Maceió tem um dos maiores índices de desigualdade social do país, tá, gente? O índice de pobreza e contrapartida de concentração de renda é muito grande. E aí você tem um problema bem sério, que é a falta de acesso a serviços públicos, né, para a população de baixa renda. Então, você tem que entender o que é o direito à cidade, entender como é que esse fenômeno da desigualdade social no todo, em âmbito nacional, e também tentar entender esse âmbito local, porque a banca pode cobrar isso também, tá? Contenção da violência urbana é outro assunto importante. Aqui uma notícia boa, certo? Por que uma notícia boa? O estado de Alagoas saiu em 2023, gente, do Anuário da Segurança, aquela pesquisa que o Anuário da Segurança Pública lança, não é? Saiu da lista dos 50 cidades mais violentas do país. E já foi em 2015 a cidade mais violenta, perdão, tá? O estado mais violento, falando cidade, pensando em Maceió. O estado mais violento em 2015, tá certo? Então, teve só, aliás, minto, gente, estou embolando aqui, teve a capital, certo? A capital, né, de Alagoas foi dada como a cidade mais violenta em 2015. E hoje você tem o estado fora, ele não tem nenhuma cidade sendo apontada, tá certo? No Anuário da Violência. E olha que ainda em 2021, né, a capital ainda estava em 9º lugar. Então a banca pode te cobrar as medidas de contenção da violência urbana que foram aplicadas em Maceió, tá certo?
E como que isso se desdobrou dessa forma, de uma forma benéfica. É claro que a banca não vai te cobrar o que foi aplicado em Maceió, mas a partir da história do que aconteceu em Maceió, a banca pode te cobrar esses mecanismos. Como funciona a contenção da violência? Porque a gente está vivendo, né, com notícias de violência, por exemplo, em São Paulo, né, um alto índice de letalidade, né, cometida pelo Estado na briga ali em relação com o PCC, né? Então você tem o Rio de Janeiro com históricos assim, a gente teve a Bahia com alto histórico de violência policial e a gente teve o contrário, né? O estado de Alagoas conseguiu sair do mapa das cidades mais violentas, perdão, mapa dos estados mais violentos, né? Suas cidades saíram, melhor dizendo, suas cidades saíram do mapa, né, das cidades mais violentas, tá bom? Do país. Então é isso. Então entender, tomar o que aconteceu em Alagoas como exemplo, né, para falar sobre essa questão. Redes sociais e poder legislativo, pessoal. O pessoal pode cobrar assim como que o poder legislativo se comunica, como que os parlamentares têm usado as redes sociais para falar com seus eleitores. Né? A gente tem uma transformação aí, as redes sociais elas têm cada vez mais personalizado a figura dos parlamentares, né? Porque a rede acaba personalizando. Você não tem tantos partidos, mas aquelas figuras, a figura política cresce muito. Inclusive a polarização política no Brasil, que eu já puxo um pouquinho por aqui para o tema 10, é uma polarização. Já fizeram uma pesquisa e dois grandes pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais chegaram a essa conclusão que a polarização ela chega a ser afetiva, não é? Ela é pela pessoa, pela personalidade, nem tanto pelo partido, tá? Então, entender essa questão, como que os parlamentares usam as redes para se comunicar, se realmente, qual o benefício das redes sociais para os eleitores, né? Acompanhar seus políticos, etc. Criminalização do uso de drogas no Brasil, um tema mais amplo. O que acontece? A gente está passando por uma discussão muito complicada, não é? O Senado, ele deu um passo, a gente chama de passo atrás porque havia sido dado um passo à frente, que era separar na lei de drogas quem era usuário de quem era traficante, né? As cadeias do Brasil estão superlotadas e agora a gente teve a questão do porte de qualquer quantia de droga sendo criminalizado. Então, quer dizer, o usuário, as pessoas mais pobres, né, jovens principalmente, com pouco conhecimento, nenhum conhecimento, estarão aí à mercê, né, da criminalização. E a gente não comporta, o problema é que a gente não comporta mais ninguém nas cadeias, né? Além de ser uma medida bastante dura, né, que vai na contra-regra do mundo, que tem inclusive feito a liberação, vamos dizer assim, do uso, né, de drogas, exatamente para conter a quantidade de mortes que ocorrem nessa guerra às drogas. A gente foi para trás, tá? Então a FCC não, gente, Sesgran Rio, gente, Sebrasp, perdão, a Sebrasp, é muito concurso público acontecendo, Sebrasp. O Sebrasp pode partir para cima, já cobrou muito esse tema, tá? Tudo bem? A modernização da administração pública, principalmente em face, gente, do aparecimento de novas tecnologias, tecnologias que revolucionam mesmo o atendimento, a tomada de decisões, a inteligência artificial, né, os grandes bancos de dados, a computação em nuvens, né, a internet das coisas. Então, como que isso entra na administração pública? Quais são os principais assuntos? Como que a transparência está sendo tratada na administração pública? Então, essas questões pesam, né? Os mecanismos de responsabilização, a construção da ética, combate à corrupção, tudo esse assunto que a banca pode cobrar na prova discursiva. O racismo e suas vertentes, a banca adora cobrar a redação sobre racismo, né? O racismo individual que é praticado contra a pessoa, racismo institucional, né, das instituições, a não presença de negros nas instituições ou baixa presença, não é? Como, por exemplo, a instituição policial, como que ela trata as pessoas pretas e pardas, não é? O racismo estrutural, que é histórico no Brasil, faz parte da nossa história, nosso legado, infelizmente um legado, não é? Sociocultural horrível, não é? Que é a questão do racismo. O racismo religioso, né? Que é a questão aí, o preconceito contra as religiões de matriz africana,
o racismo ambiental que está na crista da onda sendo super discutido, né? Ou seja, quem é que mora em área de risco? Que população é essa que mora? População concentradamente pobre e preta. Então é isso que acontece ali, né? A educação, desafios da educação diante das novas tecnologias. Pessoal, o governo de São Paulo, né, lançou uma medida polêmica, vai colocar parte das aulas a partir de chat, né, ou seja, de inteligência artificial. É um negócio bastante questionável, não é? Tudo bem, a tecnologia está aí, mas será que se teria que chegar a tal ponto de você tirar o professor de sala de aula e colocar uma tecnologia para dar aula? Não é? Ah, mas ela vai dar aula de uma forma mais isenta. Será? Quem está por trás de uma tecnologia? Pessoas, certo? Pessoas. Quem vai programar aquilo ali são pessoas do mesmo jeito. Então você tem que pensar essa questão, até que ponto a gente está indo, se a gente está preparado para esse tipo de mudança, tá? E a questão das redes sociais, polarização política, né? Assunto que eu comentei aqui com vocês também, pode vir na prova, tá? Pessoal, Sebrasp, né? Você já sabe o que a banca vai fazer. Vai analisar, sim, o desenvolvimento de conteúdo, que precisa ser preciso, objetivo, né? E precisa ser bem desenvolvido e exemplificado, tá? A banca gosta bastante de exemplificação. Lembrando que o Sebrasp também analisa a letra, não é? Ou seja, a letra, estrutura, margem, paragrafação vai analisar. Portanto, tenha muito cuidado com a sua letra, tá? Se você, por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui, escreve uma palavra, escreve a palavra 3, né? Mas esse R não saiu tão bom, aí não fica forçando, não. É melhor você riscar, escrever corretamente aqui, tá? Ao lado, tá certo? Dê um recuo generoso para você começar aqui a tua redação, tá? Certo? Deixe todos os grafemas. O que são os grafemas? São os desenhos das letras, de forma muito clara, né? Para que o examinador possa identificar esse grafema com precisão, tá certo? Respeite a margem, evite ultrapassar a margem. Tem aluno que ultrapassa muito, escreve aqui fora, a banca desconta ponto. Ela não só ignora o conteúdo que você escreveu, mas também desconta ponto, tá? Se a banca te pedir 3 itens, faça um parágrafo para cada um. Pediu 2, um parágrafo para cada um, certo? Evite ficar fracionando o conteúdo, tá bom? Que não é legal, né? Sempre dá um probleminha aí na banca, tá bom? Por exemplo, aqui só mostrando para vocês uma redação bem recente, foi aplicada na prova da CAPES, para a prova da CAPES, saiu o resultado agora recentemente, né? E como que o aluno bem instruído, como é que ele consegue na macroestrutura e muito bem, olha, tá vendo? Gramática sempre se perde alguma coisa, né? A gente tenta salvar, mas sempre se perde alguma coisa, porque gramática é muito mais complexo. Mas olha só, uma redação bem instruída, como que o aluno consegue? Ele vai trabalhar aqui cada tipo de assunto, tá? Para o desenvolvimento da sua discursiva. E o Sebrasp não tem apresentado tanto segredo, tá, gente? Tem ido direto mesmo, pegado assuntos que têm a ver com o momento, por exemplo. Esse aqui era da CAPES, né? E a CAPES ela está passando por uma reformulação. Ora, se esse órgão está passando por uma reformulação, é natural que se possa cobrar um planejamento, tá? Um tipo de planejamento ali naquele concurso. Então foi isso que aconteceu, a banca pediu os tipos de planejamento, pediu a finalidade de cada um deles, né? E pediu também um assunto ligado a controle. Por quê? Porque não é só planejar e executar, você também precisa controlar, precisa avaliar também resultados, né? E manter o controle, manter uma espécie de monitoramento daquele tipo de política, daquele tipo de ação que está sendo desenvolvida, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se quiserem estudar conosco, embaixo, né, tem a descrição do nosso curso para você entrar em contato, conseguir um bom desconto e se preparar devidamente para o seu concurso público, tá bom?